Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Espero que muito bem. Quem fala é Rafael Racor e você está no episódio número 1 do Racorcast. E a gente já tá dando risada, que é o primeiro pra mim. E hoje eu tô com um cara aqui muito especial, que é um dos músicos que você já deve ter visto aí, que é o Jonathan Brasil. Além de amigo, é músico muito bom, profissional esse cara. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre maneiras de viver de música em Portugal. Fala, tio, como é que você está? Você tá tendo um ataque de riso, tio? Episódio Caraca, número eu 1. comecei bem, eu tô chorando. Caraca. Não patrocínio do Pé na Cova. Olha, patrocínio aqui, Não, ó. o não patrocínio. Não patrocínio, ó. Tá aqui, ó. Pô, é isso aí, cara. A gente vai falar sobre maneiras de viver de música em Portugal, cara. Muito bom. Desculpa estar dando risada, mas é muito legal tá aqui. Legal, tio. Primeiro E episódio. ser o primeiro ainda, né? De ser o primeiro, desculpa. É o interromper. primeiro, você tá top, ó. desbravando caminhos aí. Viu? E então, tio, como é que você... Conta aí, como é que você vive de música? Eu sei que eu já sei. É fogo, né? Que o cara é amigo. É engraçado. Mas assim, fala um um pouco da sua carreira de música aqui em Portugal. De onde você é, cara? De onde você veio? Pra Cara, começar essa história. Começando assim, eu vim de uma cidade chamada São José dos Campos, cara. Eu sou de São José dos Campos, ali do interior de São Paulo. Fica 80, 90 quilômetros ali da capital. Capital não, ali de Guarulhos, né? Da capital de Guarulhos. Capital de Guarulhos. Fica 80, 90 quilômetros ali de Guarulhos. Cara, é uma cidade legal. Vivi ali por 25 anos, até tipo, pô, sacar o dane-se e... Ah, cara, vem pra cá. Lá no Brasil eu já trabalhava com isso. Mas O que você fazia lá de música? Como músico, você disse? Como músico, o trabalho de música lá que eu trabalhava era secundário. Eu não vivia 100% da música. Tipo, eu trabalhava em loja, cheguei a trabalhar... O primeiro emprego que eu tive foi no McDonald's, cara. E, cara, entretanto, nessa época também eu trabalhava com música autoral, tipo, a gente tinha bandas, aquela época de banda emo, saca? E aí, acho que provavelmente a gente já teve com uma. certeza tinha. E aí você veio pra Todo mundo Portugal. já teve. Você veio pra Portugal Cara, em que ano? Pra Lisboa, você veio direto, né? Eu vim direto pra Lisboa. Trabalhava lá e fazia música. Comecei a fazer música nos bares lá. Uns 2 anos antes de vir pra cá. 1 ano, 1 e meio antes e tal. E vim pra cá. Em 2016, cara. E desde daí você tá trampando só com música? Cara, só trabalha com música? Não, desde aí em 2016 eu vim pra cá, pô, e não vim com muita grana, que é uma irresponsabilidade total. Pô, mais jovem, com 25 anos, porra, peguei, vendia tudo que eu tinha lá, vendia os carros, a moto, tudo. Vim com uma graninha, muito pouco, mas vim. E, porra, vou arrumar um trampo aqui. Trabalhei num restaurante, assim, só que, pô, eu trabalhava das 11 às 3 da tarde. E eu cheguei aqui na primavera, em 2016. Cara... E cheguei com a minha guitarra, com o meu violão. E falei, eu vou pra Lisboa, vou ficar lá na rua, tocando. Não era a sua ideia inicial? Não, tipo, não. Eu vim porque, tipo, eu fazia isso, saía de lá 3 da tarde. Falei, porra, pegar o busão, vou ali pra Lisboa. Qual que era o seu trabalho? Cara, o primeiro trabalho que eu arrumei aqui foi num restaurante. Eu acho que aqui, assim como a maioria dos imigrantes aqui, pode crer. vem e trabalha num restaurante. Eu trabalhava como... Caraca, eu entrei ali como bar. Eu não fazia nada, eu não sabia fazer nada. Eu aprendi ali, tipo, a fazer caipirinhas, a fazer morritos, sei lá o que. Eu aprendi tudo ali. E você não tocava lá nessa época? Lá depois que eu comecei a ir pra Lisboa e tocar na rua, e tipo, ganhava uns trocos assim, sem amplificação, sem nada. Aí, pô, eu vi que eu, tipo, porra... Eu acho que eu vou pedir pro cara pra ver se dá pra eu tocar. Certo. Pô, aí pedi, aí o cara falou, pô, John, a gente já tem uns músicos aí, né, cara? Sacanagem, hein, pô, meu? na cara. Não, Pô, mas foi tipo... Mas você já tava há muito tempo, não? Trabalhando lá? Não, devia estar uns 3 meses, vai. Era certo, tempo, ok. vai. O cara já tinha uma agenda, mas... aí tipo, beleza. Só que daí teve sorte que teve um dia... Sorte e azar, não sei, pro músico. Ele não foi. Ele não foi. Aí o cara tava desesperadão, né? E eu lá fazendo as caipirinhas assim e tal, desesperadão. Ele, Jonathan... Vai lá na sua casa, pega o violão lá. Aí eu falei, é sério, mano? Larga isso aí. Eu falei, sério mesmo? Eu falei, cara, mas eu não sei o que ia tocar. Você já aqui? tinha repertório, não? Nada. Eu falei, o que eu vou tocar, cara? Eu não sei. Ele, não, só pega o violão e vem, canta qualquer coisa. Falei, top. Porra, cheguei lá, peguei o violão, comecei a tocar umas coisas nada a ver, cara. Tocava, sei lá, Tim Maia. Porque, assim, nada a ver porque... Onde eu morava e trabalhava era numa aldeia
chamada Malveira, ali em Mafra. Então tinha muitos portugueses. E o bar era lá também? O bar era lá. Então não tava mesmo aqui em Lisboa, né? Não, tava da Malveira, ali que é em Mafra. E apesar de ser um bar brasileiro, era um bar, o dono brasileiro, e a clientela lá era muito portuguesa. Certo. Então não conhecia... Porque lá é muito local também, né? Então Hoje em dia até que não, porque depois de 2018, 2019, tem muito brasileiro vivendo lá. Certo, mas assim, não é tão miscigenado quanto Lisboa, nem turístico como Lisboa. Não, é muito mais... Aqui é outra cena, não, né, velho? Aqui Lisboa é mundo, né? Não tem nada igual, né? Exato, em Portugal, nem... exato. Acho até em várias capitais, assim, da Europa, não tem nada igual ali. Bom, tem parecido, mas o convívio aqui é tão miscigenado que, pelo menos Portugal, não tem nada igual, né? Yeah. São experiências Lisboa diferentes. é muito tudo, né? Sim, Lisboa é muito você não tudo. se sente em Portugal aqui, nem, assim, muito raramente. Ao mesmo tempo que às vezes você se sente em Portugal, você se sente no Brasil, você se sente na China, na Índia, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Exatamente. Depende do ambiente ao redor. O lance lá, lá era muito, em 2016, então não teve aquele boom ainda de imigração também. De turismo também, turismo né? também. Tava começando, Tinha tudo, só que, pô, quem que vai pra Malveira? Eu vou lá tirar foto na Malveira, lá dos bois lá. Eu nunca nem fui lá. Então, aí, pô, e tinha muito português lá, tinha uns brasileiros ou outro e tal. E, pô, cara, o que eu vou tocar aqui? Toquei umas músicas nada a ver, meu. Tipo, nada a ver, mas, pô, no final do show lá, o cara foi lá e me pagou. Eu falei, caraca, que top, mano. Eu recebi o dia, meio-dia trabalhado. E aí, desculpa a pergunta, mas quanto ele te pagou? Pagou 60 euros, cara. Nossa, lá em 2016, tá melhor que cara. hoje, tá melhor que hoje em vários lugares. Lá em Infelizmente, né? Infelizmente. Tá, foi 60 euros. Inclusive, Fernandão, valeu. Assim, ele pagou pra mim 60. Não sei se ele ficou com alguma coisa. Não, tô brincando. Mas ele, pô, pra 2016 esse valor lá era muito bom. Eu acho que ele pagava muito bem os músicos naquela época. Só um adendo, o salário mínimo em 2016 estava abaixo dos 600 euros, ou seja, 60 euros era mais que 10% do salário mínimo. Hoje em dia o salário mínimo é 750 euros, 760 por aí, né? Em Portugal. E é vergonhoso até que aqui em Lisboa alguns bares pagam menos do que esses 10% que se pagava lá em 2016, 2015. Cara, exatamente. Tá aí uma briga que a gente tem todo ano, né? Tipo... Mas esse é mais pra frente, a gente vai falar. Mas era basicamente, cara, eu comecei a vir pra Lisboa, tipo, toquei uma vez ali e tal. Foi meio engraçado, porque eu não tinha um repertório montado, tipo... Você foi fazendo na rua, né? Cara, e principalmente principalmente eu que, cara, eu gosto de tocar rock, eu gosto de tocar tudo menos música brasileira. Não é que eu não gosto, é porque, tipo, eu sempre falo, cara, eu gosto de ouvir música brasileira, eu gosto às vezes de tocar, mas eu gosto de tocar música fácil, porque eu sou ruim, tá ligado? Não sou ruim, eu, tipo... Não é ruim, não. A música brasileira é bem complexa, né? Então eu simplifico bastante. Não simplifico, eu faço de uma maneira boa, gostosa, não perfeita do jeito que tá, mas também eu não vou fazer um sol maior ali, né? Como assim, tipo, fazer um sol maior? Não, tipo, um acorde simples, saca? Os acordes naturais. É, exato. Eu dou aquela misturada pra não ficar tão assim, né? Tipo... Entretanto, pronto, fui montando repertório, porra, comecei a tocar na rua, de verdade, tipo, quando eu vi que comecei a ganhar, tipo... Caraca, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu achei que eu ganhei dinheiro, foi um dia que eu toquei assim, no gogó, só violão, tipo, lá no Miradouro de Santa Luzia. Certo. Ó, pra quem não sabe, o tio já tá dando a dica aqui. O Miradouro de Santa Luzia é um lugar bem conhecido aqui em Lisboa, muitos buskers vão lá, é um lugar bem competitivo. Eu já falei até em vários vídeos aqui do canal. Cara, você começou lá mesmo. Foi onde a gente se conheceu, né? Foi, a gente se conheceu. Olha, eu e o Rafa, 4 anos nada. Não, vários anos, eu falei. Entendi, 4 anos, muito mais. Foi lá que a gente se conheceu, inclusive, tocando, né? E... Cara, eu lembro o primeiro dia que eu ganhei, eu não tinha amplificação nem nada. Tava tocando assim, pô, no chapéuzinho assim. Caraca, terminei, pô, vou pra casa e tal. Fui contar as moedas de tipo 16 euros. Caramba. Eu falei, caraca, mano, deu 16 euros, mano. Porra, assim no gogó, pô. Que legal, se eu preparar melhor, eu vou ganhar muito mais. E eu vi a galera dizendo que, tipo, eu ia falar assim, o Rafa, por exemplo. Você, por exemplo, ganhava muito mais. E, tipo, por quê? Tinha um repertório bem preparado, tinha uma interação muito boa. Tá aí uma coisa que eu aprendi
muito com o Rafa, que é... Tô falando pra você aqui e tô esquecendo de falar contigo. Não, mas é bom. Não, uma coisa que eu aprendi muito com você é interação com o público. É fundamental você falar um inglês aqui em Lisboa, né? Foi daí que eu comecei a aprender. Que, tipo, pô, não é possível eu cantar uma música em inglês e a pessoa chegar e falar comigo e eu não falar nada. Tipo, não, eu preciso aprender a me comunicar. O mais simples que seja, mas eu preciso aprender a me comunicar. Desculpa. E, cara, repertório, comunicação e envolvimento ali com o público, né? Tipo, que faz parte também da comunicação. E, tipo, você ensinou bastante isso. Você batia muito bem na tecla do tipo, cara, não é só tocar, você tem que, pô, chamar o público, você tem que olhar pro público e, tipo, que daí vira. Cara, quando eu comecei a pegar isso de verdade lá nas ruas mesmo, eu falei, caraca, aí que começou a cena virar. Entretanto, vieram uns amigos do Brasil, amigos em comum que temos, né? E começamos a tocar, fizemos um projeto e começamos a fazer bares. Você já fazia casamentos e tal. E, pô, comecei a bares, aí pessoas em bares, olha, vamos casamentos, fechava os casamentos e assim foi, tá ligado? Até hoje. E, entretanto, esse processo foi legal, sair lá da Malveira, vim aqui para Lisboa, aprender um idioma novo, aprender a montar um repertório, aprender a me comunicar com as pessoas. É uma coisa que é muito legal, tipo, essa parte do trajeto aí, que é o começo, que durou bastante para mim. E quando, assim... 2-3 anos aí, vai. 2-3 anos de Malveira, não? Não, de tipo, desse processo sacar o que eu precisava fazer, pô, eu preciso fazer isso, eu preciso falar inglês, eu preciso ter um repertório bom. Foram 2 anos aí montando. Na verdade, até hoje, meu repertório não tá montado, né? Não tá pronto. Você vai... A gente vai acrescentando se atualizando, sempre, né? Mas, pô, cara, assim, um negócio interessante aí no meio disso é que você falou, né? Você, então, chegou num lugar primeiro, você saiu de lá de São José dos Campos, era São José dos Campos? Você saiu de lá, veio pra cá e você foi pra uma cidade um pouco mais afastada de Lisboa. Daí você começou a trabalhar lá você já tinha seu trabalho e começou a trabalhar com música nesse lugar que você trabalhava. Ou seja, acho que já é uma puta oportunidade para quem pode estar vendo agora, porque você já começou a trabalhar não na função que você queria, não no cargo que você queria, mas num lugar que tinha. Mesma coisa, sei lá, você quer ser CEO da Microsoft. Só que você pode entrar na Microsoft como faxineiro. Exato, e limpando esperar alguém as teclas te ver, da galera, pronto. Ou seja, isso é um negócio muito legal, mesmo em negócio, em companhias mesmo, né? Você não foi como músico e tal, mas conseguiu lá. E daí de lá pra cá, então você veio morar em Lisboa. Cara, de lá de Malveira você veio pra Lisboa depois de quanto tempo? Assim? Cara, eu fiquei 1 ano na Malveira e tal. E lá tem uma diferença grande, assim, de custo de vida? Era Cara, viável pra você? Na época tinha. Porque, tipo, eu vim aqui, eu morei com meus tios. Esse ano, eles... pô, vem pra cá até você arrumar uma casa. Certo. Então, tipo, eu pagava muito pouco pra eles. Lá em Malveira, né? Pagava porque eles não pediam nada. Eu pagava porque, tipo, pô... Cara, eu tô na casa deles, tipo... o mínimo que eu vou fazer é, tipo, pô... Vou dar uma ajuda, né? Tá ligado? E, tipo, era bom, tá ligado? Era bom pra mim na época. Mas mesmo se você quisesse alugar uma coisa ali na época, em 2016... Era cena, tipo, muito mais barata do que hoje. Hoje lá, naquela aldeia, já é completamente diferente do que 8 anos atrás. Pô, os preços lá são exorbitantes. Hoje, assim, a gente fala agora, 2024, é a faixa de 600 euros. Pra o quê? Um T2. É muito mais barato que Lisboa. É muito mais barato, só que pra aldeia... E lá, em 2016, quanto era, mais ou menos? Cara, o meu tio, ele tem um contrato desde a época, ele paga acho que 200, não lembro, 280 num T3. Nossa, eu ainda tenho com churrasqueira em cima, rooftop, essas coisas. Nossa, mano, é incrível. Tem gente que tem sorte, né? Eu morei na Graça, e tinha vizinhas, assim, que tinham um T2 bonzinho, pagavam 100 e pouco de renda. Eu ainda tenho a sorte que o meu contrato é de 2018 no lugar que eu moro, então não assim, já estava inflacionado, mas se for ver depois da pandemia para cá, inflacionou muito mais.
Cara, no mesmo prédio que eu moro, tem apartamento que é, tipo, meu banheiro e minha cozinha e custa quase 1.000 euros, 900 e poucos euros. Ah, tipo, absurdo. Mas, Essa é a pior parte dos anos, né? Quando a gente... Exemplo, quando eu vim pra Lisboa, depois de um ano lá na Malveira, que eu ajudava lá com 150 euros, meu tio, era isso mais ou menos, 150, 170 e tal. E, pô, eu vim pra cá com uma amiga, que é em comum, nossa, né? Uma Amanda, inclusive excelente musicista, excelente... Como é que é o feminino de música? musicista. Musicista. Ela é muito boa, cara. Toca de tudo. Toca batera, toca harmônica, toca guitarra. É muito legal. Então ela falou, porra, Jonathan, tem um apartamento aqui, cara. Puta, cara, só que eu não tô aguentando pagar sozinho. Vem cá. Olha, racha que comigo, puta oportunidade, hein? Falei, sério? Não, vem, porque não vai conseguir. Cara, a gente pagava, tipo, 500 euros o apartamento. É um apartamento em Santa Polônia. Nossa. Naquele apartamento. Central. Santa Polônia é um bairro centralzão. Meu, perfeito. Eu ia pras gigs. Você lembra? Eu colocava sim. a guitarra nas costas e ia de patinete eletrônico, de trotinete. E pertíssimo. E, porra, lindo, maravilha. Perdi o ponto. Perdi o ponto que a gente tava falando, mas era... compensava... Do processo de você vir pra... Do processo de você vir de Malveira pra cá. Cara, foi legal, porque daí... no momento que eu tava só curtindo as tardes aqui, eu passei a morar aqui. Então, tipo... Cara, era da hora. Porque, tipo, eu lembro que uau... Pô, tô morando aqui, é central, tô vendo de tudo, tô conhecendo gente pra caramba, tô tocando todos os dias, eu não tô precisando trabalhar em nada, tá ligado? O trabalho que eu tenho é descer minhas coisas com a guitarra nas costas, meus bagulho, e tocar, ir pros bares e tocar, meu trabalho é esse, que da hora, tá ligado? E, pô, foi incrível, tipo, eu que vim lá de São José dos Campos, cara ralador, tipo... E tá nesse lance de tipo, caraca, mano, eu tô conhecendo gente do mundo todo, tô fazendo aquilo que eu curto fazer e tipo, porra, que top, tô ganhando grana com isso, tô vivendo bem, tô viajando, tô top. Tô viajando o país, né, pra tocar. E, cara, foi muito legal essa transição de Brasil, Malveira, Lisboa. Certo, aí você falou, dando sequência, você falou do apartamento que você dividiu com a sua amiga e tal. E daí foi quando você caiu de vez, assim, mergulhou de vez em música. E você começou a viver só de música, então. Foi, exatamente. Teve uma época no apartamento, que você lembra muito bem, que era tipo... Cara, a gente chamava a galera lá, meu. A gente fazia jam session, a gente... Pô, o Rodolfão, a gente ia pra rua, tocava, voltava, pô, tem como dormir aí, passar uma noite aí no seu apartamento? Alguns amigos nossos, o Ricardo, que é sardo lá da Sardenha e tal. Sardo da Sardenha é óbvio, né? E... tem gente que não sabe o que é um sardo, né? Um sardo é uma pessoa que vem da Sardenha, que é uma ilha italiana. Não é porque tem sardas, não. Aí, tipo, ele, cara, às vezes, posso dormir aí? Pode, o turco, tipo... O turco, mano, como era o nome dele? Ilgas? Ilgas, cara, aqui meu apartamento lá, a menina pediu, tal, pra passar a última semana. Mano, era mó legal, porque... era tudo, a galera músico, tipo, a gente fazia jam session, bagunçava a casa tudo, tocando os bagulho, tomando cerveja, era bem legal, era bem divertido. E, cara, esse foi o sonho, tá? Tipo, eu tava com 26, 27 anos, tocando, tipo, que da hora, mano, é isso que eu quero fazer pra sempre, tá ligado? Só que daí vem os 33 anos, 2 hérnias nas costas e a gente fala... Nossa, você tá com 2 hérnias? 3. Tá a L, não sei o que lá, mas não sei o que lá. Mano, é sério. Você tá com 3 hérnias? Sério. Putz, meu. E vai ter que operar, não, ainda não. Eu descobri que eu vou ter que fazer exercício. Fisioterapia, talvez? Ir pra natação, fisioterapia e pilates. E assim, cara, você teve esse problema nas costas. Você acha que isso tá relacionado de alguma maneira com a atividade? Cara, tá. Porque, imagina, eu morei 6 anos ali em Lisboa. Aqui em Lisboa. Bom, a gente não falou que agora o Jonathan não mora mais em Lisboa, né? Eu moro... Não voltou pra Mafra, ele foi um pouco mais além. Eu moro ali agora em uma terra ali em Sintra, entre Sintra e Mafra, na verdade, né?
Eu não sei Não bem... precisa dar o endereço, eu tá? A não gente sei, tá eu ao não sei- vivo aqui. eu não sei bem o que é ali, se é Mafra ou se é Sintra. Eu sei que se passar o rio é Mafra e se vou do rio para o outro lado é Sintra, mas eu não sei que lado que eu tô. Tá bom. Tá em Sintra, então. Resumindo, eu não sei onde que eu tô, mas eu não tô em Lisboa. Eu sei que eu não tô em Lisboa. Tá bom. Cara, o que tá falando? Por que Nossa, que entra... de Mafra pra cá e tal. E daí aqui em Lisboa, o que você falou, quando eu tava lá em Lisboa, né? Eu falei, quando eu tava aqui lá em em- Lisboa. Mas o que eu tava falando, cara? Eu não sei. Caraca, eu preciso tomar Desculpa, comer abacate, cara. acho que eu dei uma interrompida. Eu dei uma... Ah, exato, olha, obrigado. Valeu, Caraca. Então, cara, eu acho que sim, as hérnias de disco que eu peguei agora, que eu descobri, tá relacionado sim, porque imagina, quando eu morava em Lisboa, Você tava lá em Lisboa? quando eu tava lá em Lisboa, era um apartamento era um quarto andar, que era escada, e todo dia eu saía pra tocar com o violão nas costas, o amplificador e mais uma bagzinha com os cabos, essas Pedais. coisas, pedais. Ajudava o Rodolfo também, porque ele tocava percuteria, né? Então Sim. ele levava praticamente uma bateria pra rua. Então, tipo, para não... Ele, porra, o que eu tenho um braço sobrando aqui, eu vou levar também alguma coisa. Cara, e foi muitos anos assim, tipo, abaixando errado, tocando, levando peso, tá quente, porra, tá tudo errado, sem alongamento, sem nada. Aí, tipo, porra, foi ano passado a primeira vez que eu travei. Que eu tava sentindo uma dorzinha assim nas costas e, tipo... Caraca, travei, total. Total, não saía da cama. Falei, caralho, aí fui pro médico, falaram que era dor muscular. Fiz lá tudo, pô, também não era muscular. Tomei uns remédios, mas ainda continuava, mas foi melhorando. Aí esse ano agora, foi há um mês atrás, sei lá, 2 meses atrás, travou de novo. Depois de um evento que eu fiz carregando um som, que eu fui fazer um evento com a banda, aí eu fui levar o meu som, 2 subs, coluna, tudo. Caraca, tava tudo lindo, no outro dia eu já acordei doendo, aí, pô, travou de novo. Falei, caraca, 1 ano travei minhas costas 2 vezes, fui ver, aí fiz os exames lá tudo, aí descobriram 3 hérnias. Falei, caraca, pra resolver vai fazer exercício físico, vai fazer fisioterapia, vai fazer pilates, vai fazer natação. Tipo, você não pode ficar parado, porque a minha vida é, tipo, tocar. Quando eu não tô tocando, eu tô em casa sentado, praticando alguma coisa, jogando videogame, qualquer merda. Tipo, eu não faço exercício físico. Então, tipo, com o tempo isso... E muitas horas em pé tocando você passa? Quantas horas em média você fica tocando num bar, por exemplo, aqui em Lisboa? Você toca muito em Lisboa ainda, que eu sei. Yeah. E qual é assim, 3 horas, cara, normalmente. 3 horas. 3 esse horas. é o, 3 o horas. standard, assim, que os lugares pedem pra fazer? Yeah, ou é 3 você que escolhe? Eu acho que é o standard, porque normalmente 10h30, 1h30 da manhã. Mais ou menos esse período que tem música? Então é Nossa, 3 tarde, horas. né, tio? Yeah. Não tem Mas aí outros- tem um break ali no meio e pronto. Mas assim, agora, voltando à música em Lisboa, não tem outros horários, assim, mais normais? 10h30, Cara, 1 é bastante tarde. Tem porque... Não, eu usei esse horário específico, que é um bar que eu já faço há muitos anos, tal. Sei. Mas tem todo horário, cara. No verão, assim, tem sunsets na praia, que é mais cedo. Tem altos lugares, tipo, beira do Tejo ali, que tem algumas coisinhas que você faz à tarde. No geral, de você manhã. faz 3 horas, ou menos. Aqui em Lisboa eu faço mais ou menos 3 horas, que é mais ou menos aquilo que o pessoal pede aqui. Certo. Então eu faço 3 horas. Agora lá pra Ericeira, o normal lá é fazer 2 horas. É legal. 2 eu horas. não costumo, acho que nem quando eu tocava muito, assim... Bom, se bem que eu não fazia muito bar, né? Era bem descontente com bar, mas costumava fazer no máximo 2 horas. Que até hoje, assim, é meio que o padrão que eu coloco, porque eu sei que depois disso começa a doer muito as costas, né? Cara, começa a doer as costas, começa a ficar cansado, você sente o cansaço no... E todo dia é insuportável. Tá aí um negócio, eu ainda toco com a minha Telecaster, né? Telecaster é uma guitarra extremamente pesada. E eu vi que você já trocou várias vezes de guitarra. Faz toda a diferença, mas... eu ainda toco com a tele ou violão e acho que mais que 2 horas tocando dói demais. Ainda mais se você toca todos os dias, o aparelho vocal, tudo. Eu lembro que eu ficava muito mais doente quando eu tocava todo dia. Tinha muito mais inflamação de garganta e tal do que hoje em dia. Que eu faço um evento, ou faço 2 na mesma semana, ou faço 2 no mês, ou faço... Sabe, tem espaço entre um e outro. Porque demanda muito... A pessoa tem que estar muito...
Cara, é um esporte é um esportista alta de alto padrão. performance, cara. Tipo, cara, muita gente não entende, cara. Tipo, mas muita gente não entende mesmo, tipo, a importância do músico descansar. Às vezes, pô, o cara é vagabundo, o cara é músico, vagabundo. Mas é porque essas 3 horas que a gente tá ali atuando, tá ligado? Vale por um dia inteiro, Mano, ou mais, né, cara? é muito Estresse. intenso, tipo, tanto é que dá 15 minutos você tá molhado de suor, tá ligado? No inverno ou verão, 15 minutos, 20 minutos você já tá assim, ó, com a camisa toda molhada. Tipo, é muito intenso. Então, tipo, porra, chega no final do show, a gente tá tipo, caraca, porra, vambora, mano. Porra, vambora. Chega, por hoje já deu. Sim. Porra, é divertido pra caramba, porque, porra, você tá animadão, você tá, tipo, mas cansa. E, tipo, o lance é, porra, 3 horas, mais que isso, cara. É desgastante, é impossível, na verdade. Ou seja, a gente pra mim é impossível. Existe lugar, eu sei que aqui, desculpa interromper, tem lugares aqui que pedem mais e eu não faço, meu. Não faço porque não existe. Tipo, pra mim não existe. É uma sacanagem, né? Meio absurdo, assim. Exato. E for considerar 3 horas pra... Eu sei que tem alguns lugares que pagam mais, outros que pagam menos, mas assim, vamos jogar uma média de 70, 80 euros, né? Pra muitos lugares. Então você vê se for dividir isso por 3, quanto dá? 80 por 3, eu sou bem... Pera lá, vamos ver aqui. Não sei, dá 30... 80 por 3 dá dá 26 euros a hora. Só que essa hora que você tá ali executando, tem mais 1h30 que você gasta montando, mais 1h30 ou 2 às vezes desmontando, mais as horas do preparo que você precisou pelo menos para fazer 30 minutos de aquecimento prévio, né? Normalmente a gente faz, quando eu vou pra gig, eu vou no carro me preparando. Já preparando, tipo, é diferente quando você tá numa empresa, você senta ali para trabalhar 6 horas o dia ou 8 horas o dia. Dessas 8 do dia você tem 1, 2 horas de almoço, você tem um break, você não precisa se preparar pra, sei lá, escrever um e-mail. Beleza, né? Assim, vamos ser básico aqui. Você tu tá ali, escreve. Né? Exato, tá ali, né? tá ali. Pô, tu sabe como é que escreve o senhor... Pois o é. senhor, Tudo bem que você tem o tempo... Não, assim, a gente não sabe, a gente não tem como preparar um repertório na hora ali, né? Não tem, exato. Na hora, a gente prepara ali, ó. Pô, eu fico o dia inteiro, tipo, em casa, de boa, né? Pô, tem um estúdiozinho ali e tal. Sento, pô, preciso tirar música nova. Normalmente os dias que eu não toco é segunda-feira, terça. Segunda e terça, normalmente. E, pô, segundona eu tiro pra fazer absolutamente nada. Nada. Às vezes da madrugada dá aquelas, tá ligado? Pô, eu tô assim de madrugada e tipo, puta, cara, acho que eu vou tirar essa música. Eu pego lá a guitarra e fico assim, tocando de madrugada. Aí, só que daí a terça-feira, tipo, não, vou preparar uma música, vou ver isso aqui, vou ver o que tá acontecendo. Porra, me pedindo essa música, eu acho legal, vou preparar essa música. E, tipo, eu fico lá o dia inteiro, tá ligado? O dia inteiro tirando uma música, 2 músicas pra atuar em 2 semanas. Daqui a 2 semanas essa música vai estar pronta. Porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade pra tirar música. Tem gente que tira música em um dia. Pô, tirei essa música. Há músicas também que eu tiro em um dia, tipo, mas... pra ter aquela confiança de execução, pra executar, tipo, não, essa aqui vai ficar pronto pro dia 10. Hoje é dia 20. Pro dia 10 que eu vou tocar, isso aqui vai estar pronto. Essas 3 músicas vai estar impecável. Porque imagina... Leva um tempo pra digerir, né? Essa informação. Também tem um... Imagina imagina o ruim. Você tá em um bar em Lisboa, você tá tocando uma música que não é sua língua original, sua língua materna, e tu tem que fazer uma boa performance, né? Tu tem que cantar bem, tu tem que falar bem o inglês ali, dependendo da música, né? Se for uma música em inglês, tu tem que falar bem o inglês. Então, para um nativo na língua olhar assim, tipo, que legal, não ficar, tipo... Porque já aconteceu de um público... Cara, mandar um embromation. Não, eu mandei um embromation de uma música meio que tava meio inseguro, aí o cara vai lá e reclama no bar, tá ligado? Já, juro pra você, mano. Já aconteceu várias vezes, tipo, olha, gostei, a música é muito legal, tudo sim, só que parecia que uma música ela não sabia a letra e tava cantando, tava cantando com letra que não existe, tipo... Porra, caralho, então, tipo, dá um medo, né? A gente tem que, tipo, caraca, eu preciso... E eu sou complexo pra caramba, caraca, às vezes eu tô falando uma palavra errada na música, aí eu, tipo, puta, eu falo assim pra minha namorada, né?
Falei, puta, amor, essa palavra aqui, eu acho que eu vou deixar pra galera jogar. Acho que eu vou... Yeah! Pra você. Pô, tem muita música ainda que eu não preparei 100%, mas, tipo, tá ali, ó, 2, 3 palavras ali na frase que eu, tipo, é uma hora boa pra galera cantar. Então, vai, tipo, vambora! Aí a galera vem, tá ligado? Tem algum exemplo aí de uma música que você lembra agora? Aquela do Harry Styles, como é que é? As it was, as it was. Tem aquela parte que ele vai, go, go, Aí eu falei, come on, go, go, come on. Mas a letra é difícil ou porque tem alguma palavra que você... Não, é porque eu não, tipo, eu li a letra toda, a letra toda é top, facinho. Pô, de primeira, foi a música que eu tirei um dia. Aí chegou essa parte, falei, peraí, que chato esse negócio. É que eu tenho muitas vezes, muito complexo. Eu tenho muito complexo com... Cara, eu preciso executar perfeitamente o jeito que ele fala ali, assim. Aí, tipo, eu olhei, ei, caramba, isso aqui é chato. Eu tenho uns 3 palavras que ele fala muito rápido ali que eu não tô percebendo. Vou escutar aqui de novo. Ah, caraca. E eu percebi que nessa música, a galera, tipo, canta essa parte. A galera fica muito animada nessa parte, canta. Aí eu falei, mano, eu vou aproveitar essa porra pra jogar pra galera, tá ligado? Entendi. Então, chegando nessa parte, eu... Yeah! Aí a galera... I don't wanna think anymore. Leave America to... Eu não sei essa parte. E tipo... I don't wanna talk about the way that it was. Alguma coisa assim. Tipo... Mas assim, você tem a necessidade de falar inglês, então. Por exemplo, não é só... Porque no começo do episódio você falou sobre a necessidade de comunicar em inglês e ter uma conversa depois da música com o seu público, com o seu espectador ali e tal. Não só enquanto você tá no palco, mas também quando eles vêm falar com você, né? E aí o que eu ia te perguntar é o seguinte... Como a gente está em Portugal e assim, você não poderia, por exemplo, tocar só música em português? O que você acha disso? Por exemplo, gente que vem em Portugal e tem um repertório só brasileiro e falta essa parte de falar um inglês, não precisa ser um inglês perfeito, mas um inglês assim, que se comunica, que dá certo. O que você acha? Cara, eu acho que assim, aqui tem espaço para música brasileira assim, até porque a música brasileira é muito valorizada no mundo, né? Há certos tipos de músicas que é muito legal você tocar. Tipo, estilos e tal. E é muito legal, cara. Principalmente no verão. Você toca um ritmo brasileiro, você toca um samba, um samba rock, que é uma coisa bem legal. É legal, cara. Pô, tem muita música boa que os gringos gostam pra caramba. Você consegue montar um repertório de música brasileira bem legal. Mas é importante você... falar, muito importante, além porra, você pode ter o seu trabalho 100% ali em português, mas, cara, você tem que falar inglês, porque não existe só dono de bar aqui em português, cara. E não só o dono do bar, mas a sua audiência, né? Não, eu penso... Que é mais importante do que o dono do bar. Exatamente. Não, agora, pensando no modo negócio, no modo negócio, se você quer fazer mais desse seu trabalho, você tem que expandir esse seu trabalho. Não só para as casas portuguesas ou para casas brasileiras. Tem muitas casas aqui que, pô, tem os donos são franceses, que a gente já teve, já fomos parceiros de uma casa, ingleses, irlandeses, tudo, tem tudo. Então, tipo, cara, como é que você vai falar com esse pessoal? Esse pessoal sabe que, porra, cara, um dia ali fazer uma música brasileira é legal, cara. Então, como é que você vai chegar nesse cara... pra falar, tipo, como é que você vai negociar? Você tem que falar, tá ligado? É legal, eu no meu repertório, eu tenho música brasileira. Aquelas chaves, né? Aquelas, tipo, Mais Que Nada, tipo, País Tropical. Você toca várias, você toca bossa, você toca Garota de Ipanema, toca Wave, esses clichêzões que funcionam pra caramba. Mano, todo mundo conhece, legal. Djavan, Tim Maia, coisas assim que... Jorge Benjor, todo mundo... Mano, todo mundo conhece aquela... Oba, lá vem ela... Tipo, cara, tem muita coisa, né, brasileira, mas desculpa interromper, assim, mas o... tipo, é bom você ter isso, tipo, cara, tem lá um bar na Costa Caparica, a gente sempre fazia música, a gente fazia um repertório misto, era músicas internacionais e músicas brasileiras. A música brasileira é uma música internacional aqui pra gente, né? Não, mas músicas brasileiras e músicas internacionais, porque, pô, a vibe da música brasileira é legal, saca?
Só que, pô, você tem que selecionar, né? Você tem que saber o que você vai tocar. Você tem que casar aquelas músicas brasileiras com as internacionais. Tipo, pô, eu vou tocar isso aqui, mas eu posso tocar isso aqui também. Eu posso tocar isso, eu posso tocar isso. E, tipo, pra fazer um repertório que comunica, né? Que comunica. Você não vai tocar um Tom Jobim ali, um Garota de Ipanema, e depois vai tocar um AC/DC. Tá ligado? Você, sei lá, você toca Talvez se fosse numa versão bossa, né? Eu Ah, faço bastante, eu faço isso é muito bom, desse... Isso é bom. Cara, isso é legal, verdade? Cara, desse negócio de Legal. misturar, a bossa nova nunca foi minha área. Começou a ser aqui. Porque eu percebi justamente Então, eu esse lembro- valor, né, da música brasileira de raiz, assim, entre... né, essa música de requinte brasileira, Yeah. ela tem um valor cultural pro mundo que é incomparável, assim. Muita gente me E é pergunta... gostoso, né? Imagina, É, desculpa. muito boa. É gostoso No canal, ser- muitas vezes perguntam assim, então, música brasileira? Aí a pessoa entra mais como é que é música brasileira em Portugal? E a pessoa entra mais a fundo no que é música brasileira para ela, e ela me dá exemplos de rock, exemplos de sertanejo. Eu falo, olha, esse gênero não é um gênero brasileiro, apesar de ser cantado em português, e no Brasil tá tudo bem falar que isso é música brasileira, mas pro público externo, né, do exterior, o pop rock do Brasil, ele é um pop rock cantado em português, mas é um gênero que não é brasileiro. Exato, Não é, exatamente. Olha, étnico quase, né, como a bossa nova ou o samba. O que é que você acha, assim, que um músico, quando tá aqui em Portugal, ou mais especificamente Lisboa, ou cidades grandes, o que é que ele deixa de ganhar quando ele não tem essa visão de diversificar a pluralidade do repertório dele, né? De não diversificar o repertório dele. Pronto. É isso. A pluralidade. Não sei nem falar isso, cara. Você é muito culto, cara. Putz, cara, do cara não, assim, né? Tocar só a mesma coisa. Seja até rock mesmo. Tem muito músico que não toca outras coisas e deixa de ganhar. Eu entendo que uma coisa é nicho e foco, beleza. E outra coisa é, o mercado no geral, né? A gente conhece bem Lisboa e você mesmo falou aqui que quase todos os bares eles são diversificados. Você não tem a menos que seja, tem alguns aqui que é bar de Brasil, né? Tema Brasil, estética Brasil. Pumba. Ali só repertório brasileiro, o cara até te pede, porque é um bar cultural, né? Exato. Tudo bem. Inclusive, hoje eu vou tocar, depois que a gente sair daqui, eu vou tocar num bar Brasil. Todo tema é só Brasil. Não, só que é diversificado. É uma noite de rock, só que pode ser rock internacional, pode ser música brasileira, pode ser rock do Brasil, qualquer coisa, mas é diversificado, mas é uma casa brasileira. Há noites lá que é só Brasil. Só Brasil. Brasil. Você entra, você tá no Brasil. Beleza, essas são algumas, não vou dizer exceções, mas são as suas bares particulares. Mas, no geral, de um ponto de vista mais extenso, assim, o que é que o músico que não canta inglês, que não tem esse cuidado, não canta, não fala, não se comunica em inglês com a audiência, o que é que essa pessoa tá perdendo em Portugal? Puta, cara. Assim, mano, eu não sei eu não sei a galera que veio assim, mas tipo assim, eu penso do meu jeito, assim, cara, tá perdendo muita coisa, porque eu acho que eu ia perder muita coisa se eu não comunicasse. Eu ia perder muita oportunidade que eu tive foi pelo fato de comunicar, de saber, de tipo, tipo, entender, saca? Entender que, tipo, existe um mundo ali, tá ligado? Então, tipo, não é o Brasil, a gente é foda, acabou e é nós e... Tá ligado? Pô, tá perdendo oportunidade, cara. Tá perdendo oportunidade. Tem muita oportunidade aí, tá ligado? Tem muita oportunidade do mundo todo aqui, tá ligado? E se você é uma pessoa que tá fechado na comunidade, fechado... Não na comunidade, mas fechado em ideias e aprender, porque, pô... O que você tá perdendo em aprender um novo idioma e aprender uma música nova tipo, você tá só ganhando, tá ligado? Você tá só ganhando, tá ligado? Mas você sabe que muita gente não pensa assim, né? Ó, esse canal tem 3, 4 anos, mais ou menos? Você viu aí desde que ele nasceu. E eu recebo muito
às vezes até como forma de insulto nos comentários, tipo assim, isso aí é pagar pau pra gringo, isso daí a música é minha, a cultura é minha, eles é quem tem que se adaptar. Tem muito disso, né? O que você... Já, assim, você teve esse trabalho... Você se deu esse trabalho... Skater! Você se deu esse trabalho de aprender um outro idioma. Tem muita gente que eu vejo que é o seguinte... Ó, tem dois caminhos. Um é a pessoa dizer assim... Eu não gosto, porque eu já tenho uma posição contrária, portanto eu não aprendo. Ela diz, eu não preciso, eu não aprendo, eu sou o oposto. Outras pessoas têm simplesmente dificuldade e por terem dificuldade tentam achar caminhos onde elas não precisam. Você conseguiu, você superou, você não falava inglês quando você veio aqui, ou falava um pouco? Nada, como é que é? zero. De 0 a 100, eu falava 0. Achei que você ia meter um... 0 a 100 eu falava uns 5, 6. Não, de 0 a 100, vai, eu falava 0. Nada de nada mesmo. Então, Nada, mano, nada. Tipo, e assim, hoje eu falo nem 50%, mas eu falo. E quando eu tá te ligado? conheci, que você já morava aqui há um tempinho, você já estava em Lisboa. 2 anos, 3 anos aí eu já tava em Portugal Então, também. você 2 já anos, falava, você vê, em pouco tempo você já desenvolveu bastante para se comunicar com a sua o audiência. ambiente, né? O ambiente. E tipo, cara, eu falava 0. 0. Hoje eu falo, cara, eu falo muito melhor do que eu era antes. Não sou um Rafael Racor. Nem o Drake. Esses caras falam tudo 3 idiomas aí, tudo intacto. Onde da Inglaterra o senhor é? São Paulo, Brasil, tá ligado? O gringo pergunta pra você. Não, mas... É o pior que acontece. Viu? Mano. Você já viu, né, algumas vezes. Não, mas olha, teve rapidinho. Tava lá com os patrões da minha esposa, né, da minha namorada, minha noiva, tudo. Minha parceira. E eles são, uma é canadense, outro é inglês. E a gente tava conversando ali na praia e tal. Aí foi engraçado que ela perguntou, onde você aprendeu esse inglês? Aí foi justamente o que a gente tá falando agora. Foi na rua, tipo... Mas como? Tipo, nossa, você tem uma pronúncia das palavras, assim, tipo, muito boa, tal. Você... Eu falei, não, eu sei que eu falo igual uma criancinha de 5 anos, 4 anos. Ela, não... Ok, mas... ok, tá certo. Fala igual uma criancinha. Mas não, você tem uma pronúncia muito boa. Tipo, como é que você aprendeu? Porque eles estão querendo aprender o português, né? E eles estão achando... Tem dificuldade, né? Todo coisa nova tem dificuldade, principalmente idioma. E eles falaram, pô, cara, você tá falando muito bem, cara. Você tá falando muito bem, é incrível. Você aprendeu na rua. Eu falei, sim, na rua. Eu tinha que aprender, tive que aprender. E... para eu, tipo, dar continuidade no meu trabalho, tipo, as pessoas que veem esse lance de, pô, tá pagando pau pra gringo, é só porque é gringo, não sei o que. Mano, tipo, para com isso, velho, tipo... Se não vai fazer o quê, né? Vai falar só com brasileiro? Porque também é muito... Ou só com português? Qual é a vantagem? Eu não vejo nenhuma vantagem em não aprender. Pô, e de repente, pô, tu tá falando só com brasileiro ou só com português, aí, porra, daqui a pouco chega um amigo gringo deles e eles estão lá eles acabam conversando e você fica ali meio, tipo, sem entender, fica meio desconfortável, tipo... Causa uma má impressão, às vezes a pessoa não consegue entender sua personalidade, né? Exato, às vezes acha que você é antipático, às vezes acha que você é antipático, às vezes não é amigável, não sei o que. Pô, você perde... Cara, eu acho que assim, você não perde nada aprendendo, se esforçar, tá ligado? Você se esforça, tá ligado? Você vai ganhar, você falar uma palavra já é uma coisa boa. A pessoa vai entender que você tá se esforçando, a pessoa não... É que no Brasil também tem muito aquele lance, eu tenho esse vício até hoje, de às vezes estar perto de você, às vezes estar perto de algum amigo que fala muito bem inglês, e às vezes eu fico meio travado, e a gente fica com vergonha. No geral, acho que no geral. Acho que eu ia te falar isso agora, acho que timidez é um problema de muita gente, mano. A gente fica um pouco com vergonha, fica um pouco tímido, e tipo... Eu esqueci o ponto que eu ia pegar, mas acho que é... Você acha que a música ajuda? Pra caralho. Nossa, temos aqui um outro entrevistador. Não, é bom? Isso é bom. Ele, gancho. Curiosidade minha. É bom. Ajuda, cara. Ajuda.
Ontem, por exemplo, a gente estava escutando uma música que a gente vai aprender agora, que eu vou aprender, eu estava escutando uma música, o que eu faço é, primeiro escuto a música, tento entender, tô entendendo, entendi, ok. Tem uma palavra ou outra, um termo ou outro que eles usam, que eu não entendo, eu vou lá e pesquiso para ver ok, já entendi o que a música está dizendo. Eu já entendi o que está dizendo, eu sei o que eu tô falando. Aprendi várias palavras novas ali. Exato. E tipo, que legal. Aí ajuda, porque tipo, é uma aula de inglês ali boa, tá ligado? Top, gratuita. Você precisa só da sua paciência. E assim, Bom, beleza, esse é o conselho pra quem tá vendo, pra músicos que vêm pra cá, porque você já viu vários vídeos do canal e tal. As pessoas meio que ignoram esse ponto, né? De tipo, vou pra Portugal justamente porque fala inglês. Agora tem vários memes, né? Fala português. Agora tem vários memes sobre isso, né? E dá uma clareada na cabeça das pessoas. Tipo, caraca. Yeah. Tá bom, fala português, mas também não quer dizer que você vai se integrar porque você fala português. Né? Muitas vezes esse português é muito diferente e... Cara... E tem até sotaques, pra quem não tá acostumado, leva muito tempo. Eu acho que, pra mim, demorou 3 meses pra eu acostumar com o português de Portugal. Cara, se vocês vierem pra Portugal, é o mesmo idioma e tal, cara... Prepara o ouvido 3 meses aí que você vai ter dor de cabeça, né, velho? Porque eu demorou uns 3, 4 meses pra tipo... ok, beleza, tá, agora eu tô tranquilo. Hoje em dia é mais fácil. Às vezes eu até... cara, ele é brasileiro. Porra, ele é português. Tá, eu não tenho essa distinção de saber... pois é, ele é português, caraca. Agora que eu reparei, sim, tá ligado? Não pensa mais, pra mim né? já tá junto, assim, tá ligado? Entendi. Mas o português já é difícil, mano. O português de Portugal. É incrível. Eu acho que eu te cortei e... Não, tá daí. E assim, queria te perguntar ainda voltado pra música, né? Porque, você é músico, você vive de música, tem várias maneiras de viver de música. E... Aqui o Steve Aoki, inclusive, ele faz uns remixes muito loucos aí, bem conhecido. Mas assim, cara, quais são as maneiras pilares, assim, que você encontra na tua profissão como músico? Porque são várias, né? Você pode fazer música... para free copyright, você pode fazer 1001 formas de você viver de música. E quais são as maneiras que você encontrou em Portugal para viver de música? Cara, o que eu faço é música para turista. Essa foi uma maneira que eu uma maneira não, um mercado eu acho que não vai faltar. Um repertório amplo, um repertório, tipo, diversificado, e tocar pra bares, Cara, porque você pode... Tem vários amigos nossos, né, que além de tocar em bares, eles tocam com artistas. No verão, eles saem em turnê de artistas. E, tipo, é uma maneira também de você viver com a música aqui. Cara, só que também, pra você tocar com artista, você tem que ser um músico muito bom, né? Tem que ser um músico... O que também leva tempo para você ter esse network, esse acesso, né? Exatamente. Os amigos que a gente conhece pra tá tocando agora com esses artistas aqui portugueses, ficaram aqui uns 4 anos, né, cara? Uns 4 anos, até... network, né? Com o tempo, vai conhecendo gente, vai aparecendo as oportunidades, né? E esses amigos nossos e tal, na maioria das vezes, eles são instrumentistas, né? Não são... podem até ser compositores e tal, mas eles trabalham com artistas como instrumentistas. Então executam. Eles são exímios no que fazem, no instrumento que tocam, e por isso conseguem acompanhar aí cantores, compositores de mais sucesso, assim, mas na média não é o que acontece com todo mundo. Não, é uma parcela pequeniníssima E você faz mais o quê? Faz mais bar, busking? Cara, eu faço tudo, na verdade. Você continua fazendo busking também, não? Cara, eu voltei agora, na verdade. Eu voltei agora. Eu tava com um problema na minha caixa, aí eu falei, vou comprar outra, foda-se. Vou pra rua, que tá lindo. Eu comprei uma caixinha portátil também. Cara. Na Toma, inclusive tá o link aqui embaixo da minha caixinha. Vou deixar aqui em algum lugar aqui do vídeo. Uma Autobusker. E eu não fui tocar ainda, eu comprei porque... Ela é pequenininha assim, né? Tipo um Bose S1, assim, potente pra caramba. Tô louco pra ir tocar, mas desde a pandemia eu não fui e já fui apreendido, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E eu, não fui ainda, não é por medo, nem sei lá, tô em outro momento na vida, sabe? Mas fala mais do busking aí, Cara, o você busking que é legal. fez há pouco tempo. Eu comprei uma Electro Voice, cara.
Uma portátil? Aquela Caramba. com bater. Mano, Nossa, eu falei, deve ser sinistro. eu ia comprar aquela Bose lá. Eu falei, foda-se. Bose não. S1. Eu falei, quer saber? Se eu vou gastar, vamos gastar. Porque daí daqui a 5, 6 anos eu posso trocar. Certo. Que é uma coisa que vai durar muito, né? A minha... Fui pra rua, vamos lá, esses dias, né? Fui pra rua, falei, caraca, tô tocando em bar, porra, de vez em... Olha, eu não quero reclamar não, mas de vez em quando eu tô em casa, aí tá tipo 8h30, aí tá, domingão, caraca, eu vou lá, mas puta, eu queria ficar em casa, tá ligado? Pô, eu queria ficar em casa, dar uma cansada. O legal da rua é assim, você acordou, tomou seu café, gostoso, tal, porra, vamos pra rua, que tá um dia lindo. Pô, você vai pra rua, você faz o seu horário, você quer montar o seu equipamento e tocar daqui a 30 minutos, você faz isso. Você quer montar seu equipamento, tocar, você faz isso. Você quer tocar 1 hora, você toca. Você tocar 20 minutos, você toca, tá ligado? É o bom da rua. E tá sempre o turismo, depende do ponto que você vai, né? Mas Lisboa, Cascais, Sintra, o turismo é garantido. E quanto mais gente, melhor pra você, né? O cara da rua tá ali querendo ganhar uma grana também. Assim, tem duas... Como assim o cara da rua tá querendo ganhar uma grana? Não, o músico da rua, quando vai pra rua, ok. tá querendo ganhar uma grana ali. Tá falando da audiência. O cara, Não, imagina, os turistas estão olha, eu querendo cheguei ganhar um aqui dinheiro. pra tocar, e toma aí, tá ligado? Não, os turistas... Sai, para de tocar que eu também quero ganhar um dinheiro aí, meu. Silêncio, que agora eu quero ganhar dinheiro. Tô aqui, tirando uma foto e ganhando Vou vender dinheiro. essa foto aqui, meu. Sabia que eu já tentei fazer isso? Meu, daqui a pouco vai estar assim, o cara... te cala a boca desse músico pra eu fazer um vídeo aqui pra vender pra esses sites de royalty free vídeos, tá ligado? Você sabia que eu já fiz isso? Desculpa. Vender foto? Cheguei lá em Sintra, né? Cara, tinha comprado a câmera nova. Eu falei, vou testar a câmera. Eu falei, quer saber, eu vou tentar ganhar, vou fazer busking de fotógrafo. Né? Mas em stacks, tipo dessas... Não, da Sony. E depois você mandava pro Eu falei, olha, cliente. pô, gente, eu gostei aqui, posso tirar uma foto vossa? Ficava umas fotos legais e tal. Olha, eu posso editar aqui agora, tal. Eu posso te mandar por e-mail e tal. Se você quiser dar qualquer contribuição, eu ajudo. A gente pode até fazer um ensaio agora aqui. Pô, aí eu não peguei o time, tá ligado? Tem gente que faz isso aqui em Portugal que é muito legal. Consegue, porra, tem... Tá aí, outras maneiras de fazer busking, que não é só com música. Inclusive tem muito busking de futebol, né? Aqui no a galera fazendo embaixadinha tipo futebol e tal, freestyle. Meu, tem de tudo, capoeirista, né? mano. É verdade, velho. Lembra E ali aquela- na tem rua tem o do Augusta, os patinete, caras pulando o assim, do mano. patins. Cara. A drag do patins. Mano. Aqui em Cara, ela dá Lisboa, um show. Coloque, não sei o nome, como é que é o Também não nome sei o dela? nome Cara, dela. me perdoe, mas coloca no Google, tipo, drag patins Lisboa. Desculpa, me perdoe, a gente não sabe, não esqueci o nome, cara. Mas é famosíssimo. E é incrível o que ele faz. Ela, o personagem ali, ela, na hora que ela tá atuando, independente se é ela ali. Tá. Ela. E fala mais sobre esse teu busking. Tá, seu busking de foto deu certo? Como é que foi esse negócio? Não, deu certo. Foi horrível. É porque eu não peguei o time, tá ligado? Eu não peguei não sei, eu ficava meio envergonhado. Se tivesse com o violão ali tocando, cara, meu Deus do céu, eu subia no colo do cara. Tipo, e tava sempre todo mundo rindo. Agora ali, eu fiquei meio tipo, ai caralho, nossa. Aí a galera ficava meio desconfiada e tipo, não, obrigado e tal. Eu falei, não, tudo bem, olha, não precisa dar nada, mas toma foto, tá ligado? Toma foto aí e tal, que eu comprei agora, eu quero... Pô, eu tirava foto, editava no celular e mandava por e-mail. Bom, foi legal. 2 dias durou. Certo, é uma coisa que você também imagina, né? Se eu passasse mais uma semana ali, eu ganhava mais... Isso aí, desenvolver as maneiras de chegar no cliente e tal, na audiência. Como na música, você começou também, era terrível, eu começava né? assim, ó. Meu, eu lembro quando eu comecei a fazer busking, era terrível. Eu era muito tímido, meu. Era muito tímido. A primeira vez que eu fui fazer busking, era um parque, eu fui com um amigo meu. Não lembro agora se foi a primeira ou se foi a segunda. Teve 2, assim, que eu considero bem primeiras. Era eu e um amigo. E a gente foi. Uma foi num parque e outra foi em São Paulo, na Benedito Calixto, na praça. Em São Paulo, cidade. E, meu,
eu não consegui, os dedos tremiam, cara, as pernas tremiam. ai. Meu, depois de levantar e você sentiu assim, as né? pernas fracas, cara. Yeah. Puta, meu, você vê, né, como a gente tem que querer muito, porque eu falei, não, meu, mas eu tenho que fazer. Eu não tinha necessidade nenhuma de fazer financeira, ou já era formado, Mas era já fazia. uma Mas é aquela pessoal, necessidade de vocação, de propósito de vida. Não, meu, preciso vencer isso. Comecei a fazer paralelo, trabalhava e fazia. Cara, e foi indo. Nossa, o primeiro dia é horrível mesmo, cara. Nossa, eu lembro de sentar ali no mirador e tipo... Onde minha vida veio E parar? aí você... Não, aí você... Que passa tudo pela sua cabeça também. Não, Você já pensou assim, meu, tô meio mendigo? Cara, você teve total. isso? Mano, tem uma foto minha que literalmente eu tava, tipo... Cara, mendigão, assim. Mas é uma foto do caralho. O cara tirou uma foto, foi do caralho. Aí eu, tipo, nossa, mas você mano. se sente meio não assim, né? mendigo, Eu tô mas, pegando tipo, dinheiro na rua. É, tipo, você fica meio assim, tipo... Não é você em si, mas é a sua expressão. Que às vezes você fica com tanta vergonha que a sua expressão... Você fica com uma expressão pobre, tá ligado? pobre mesmo. Claro, tipo, claro. Aí, tipo, pô, eu lembro que eu tocava assim, tipo, não, cara, eu preciso mudar isso, mano, eu não sou assim, eu saio daqui, tô dando risada pra caralho. Preciso ter autoridade, né, cara? Tipo, mano, não, peraí, mano, primeira coisa, o que eu fiz? Vou ganhar 20 quilos. Não, tô brincando. Cara, era assim, velho. Tadinho, olha, vai comprar um hambúrguer pra você. Mas você assim, mesmo com a timidez, em algum momento, passou esse momento de timidez, hoje em dia eu acredito que por mais tímido que a gente possa ser na nossa vida pessoal ou em outras ocasiões, nessa área ficou resolvido, né? Resolve-se. Mas você ainda hoje, quando faz busking ou em algum momento se sentiu mal por fazer busking? Não. Eu não me senti mal, mas você fica acanhado, né? Fica meio, nossa, eu já tive essa coisa de pensar, meu, sério, agora aqui, saí de um trabalho, eu trabalhava numa agência da Publicis no Brasil, em São Paulo, e trabalhava aqui, era um trabalho remoto já, muitos anos já trabalhava remoto. Agora eu tô aqui na rua, e aí, tá ligado? Aí teve esse momento quando eu saí desse trabalho e eu me vi meio assim, pô, agora eu faço dinheiro fazendo isso, mas foi uma escolha. Mas eu tô aqui com essa bad aqui, tá ligado? Mas num dia ruim você pensa isso, né? Um dia que você pega chuva, um dia que você escorrega, um dia que você escorrega na calçada, com o equipamento voa tudo, você fala, puta cara, olha onde minha vida veio parar, não acredito. Eu tenho um amigo que escorregou, caiu em cima do violão, quebrou o violão inteiro. Acabou, tá ligado? Acabou, mano. Porra. Não, no começo eu me sentia meio assim, tá ligado? Tipo, caraca... Meio, caraca, mano. Mas eu tava motivado, porque, cara, eu vou falar a verdade, eu tava motivado pela grana, mano. Porque, tipo, eu ralava 8 horas num bagulho que eu não gostava pra ganhar 40, 30 euros por dia, tá ligado? 8 horas do meu dia eu tava dando pra um cara fazer a cena dele, tá ligado? Eu tava me dando pra ele fazer o trampo dele. Falei, caralho, mano, cara, se eu ganhar 15 euros, eu pensei, cara, se eu ganhar 25 euros por dia, eu tô ótimo. Aí, quando eu vi que caiu lá os 16 euros lá, eu falei, foi aí que eu virei a chave. Falei, não, aí que eu vou começar, aí ficava com vergonha, tudo, mas eu fazia ali 20 euros, 25 euros por dia, aí veio o amplificador, veio um amigo nosso do Brasil, né, ele, Jonathan, o que a gente precisa pra fazer mais grana? Cara, o Rodolfo, cara, a gente precisa de um amplificador. Então vamos levantar esse dinheiro, vamos fazer. Aí ele pegou, falei, cara, seguinte, vamos levantar porra nenhuma não, tenho aqui o dinheiro. Vamos comprar esse amplificador aí. Aí, comprou um Cube, aquele primeiro Cube que eu tive, né? Eu tive um desse também. Cara, aí eu falei, mano, sério, vambora. Compramos o Cube, louco, fomos lá na loja, foda-se. No outro dia, a gente já ligou lá, mano, das 11 da manhã às 10 da noite. Aí começamos a fazer dinheiro, tipo, mano, aí não dá. Aí era tipo, fazia 4 sets por dia, cada set de 1 horinha, 50 minutos. Aí saía do rolê com 100 paus. Cara, cada um? Cada um. Tipo, 80, nos dias bons, 70, no dia bom 100 pau. Cara, e aí foi que eu falei, caralho, mano, estamos estourando 100 pau por dia, porra. Aí a gente falou, mano, então vamos fazer assim, a gente vai trabalhar 10 dias e vai descansar 5.
porra, demorou, vamos lá. Estourando, mano. Porra, mas era tipo de sol a sol, tá ligado? Calor de 43 graus, a gente lá. Mano, eu passava mal, velho. Eu passava, tá ligado? Eu passava mal. Eu fiz bastante, meu. Caraca. Você sabe hoje quanto que você fez tocando na rua só? Não sei, mas eu acho que foi grana, velho. Você tem essa conta, eu né? tenho essa conta. Eu tinha um caderninho, eu tenho um vídeo aí, ó. Quem tiver curioso. Cara. Eu fechei esse vídeo aí, acho que foi 2021. Foi um vídeo bem... um dos primeiros no canal, acho. Quanto que eu ganhei fazendo busking. E foi o caderninho, assim, eu somei tudo desde... acho que 2018 pra frente foi quando eu comecei a anotar. 29, 30 pau? Deu uns 30 mil euros. Na época eu fiz a conversão, dava 180 mil reais, algo assim. Mas, meu, tinha muitas vezes que eu acho que você fazia a mesma coisa. Ganhava uma grana. O problema da rua de gente como a gente é que eu ganhava o dinheiro. E aí eu ia usando do próprio dinheiro pra pegar uma cerveja. Ou às vezes antes de voltar pra casa... Mano, pô, tá calorzão, velho. Vou pegar aqui uma cerveja. Ou jantava. Ou ia pro rolê. Aí você janta e depois você entra no rolê. Porque você tá só com turista, né? Você vai no embalo dos caras. Aí, bora lá com a gente. Aí, às vezes eu anotava... Saía lá. Às vezes eu anotava em casa o que eu tinha ganhado, só o que tinha sobrado. Pois. Você tinha ido muito mais. Porra, já tinha deixado 50, 60 paus, às vezes chegava em casa e tinha 120. Eu pensava, peraí, deixa eu ver quanto que eu gastei. Pô, foi bom pra caramba. Eu cheguei já a fazer, 250 foi o topo, assim. Mas por várias vezes eu conseguia manter a faixa dos 200, 180, com CD, né? Ok. Pois é verdade, você tinha CD. Faz muita diferença. Cara, a gente fazia ali 80, 100 pau no dia bom, tá ligado? Sem CD. Sem CD. Vocês tinham um CDzinho pequeno. Não, depois a gente... Um que vocês fizeram meio caseirão, assim, não tinha? Mesmo, né? Eu tenho ele. Caralho. Falei sério porque esses mesmo? dias eu ia gravar Depois você me mostra, velho. Eu tenho ele lá. Arruaça. Arruaça! Não é? Esse era o nome. Caralho, eu nem lembrava, velho. Era eu, Rodolfo, Cris... Quem mais? Não lembro, velho. Mas a gente fazia rua também. Era você, o Rodolfo e o Sardo. O Ricardo. E às vezes acho que vocês tocaram com o Turco também. Nossa, que da hora, velho. Eu nem lembrava direito disso. Você vê, velho, é tanta coisa que acontece que a gente às vezes, tipo, puma. Esquece. Não esquece, mas, tipo, passa despercebido. Apesar, foi muito legal aquela época, assim, tipo... A gente fazia grana pra caralho na rua. A gente fazia muita grana na rua. E é aquela coisa que você falou, tipo, vamos tomar uma cerveja aí, vamos, tomava. Aí acabava o bagulho, vamos passar ali. Lembra como é que era o nome do RC Restaurante? Que era 4 euros, né? Mano, era bem barato, assim. Mano, eu jantava ali, ia pra casa, tipo, beleza. Saía pra um rolê, eu era louco pra sair, eu gostava pra caralho de sair do rolê. Nossa, hoje em dia você não encontra, pra não parecer que estão contando história aqui pra iludir ninguém, hoje em dia você não encontra restaurante pra comer com 4 euros em Lisboa. Assim, no máximo você vai comer uma samuça. Samuça tá aí equivalente a uma coxinha no Brasil, uma coisinha assim. Antigamente era barato. E outra coisa é o seguinte, a gente falou de coisas muito boas sobre tocar na rua e tal, eu quero que você fale a realidade hoje. Bom, não sei se você foi tocar na rua nesses últimos tempos, mas qual é o maior problema hoje de tocar na rua e o que tá tão diferente de como era antes? Porque antes a gente fazia isso com... era um paraíso, né? Sair na rua, tocava... E, tipo, encontrava brother, ganhava dinheiro, tomava umas, conhecia muita gente. E hoje, o que é... Assim, tio, por que você hoje não faz tanto busking? Qual é o pior ponto hoje? Que mudou muita coisa de lá pra cá. Então, deixa o pessoal aí bem consciente. Bem informado. Cara, depois você sabe, né? Você já viu os comentários que aparecem. Por que eu não faço mais busking, cara? Na época que a gente fazia era legal. Tinha lá os stress e tal, com alguns músicos. Mas a maioria era bem amistoso, né? Era bem legal estar ali na rua. Cara, por quê? Eu parei de ir pra rua, cara, porque eu comecei a ter muita data em bar. Então, cara, eu vou me poupar pra ir pro bar, pra eu fazer o meu trampo lá no bar. Só que tem outra coisa, cara. Lisboa tem um problema muito sério, que chama-se licença. Licenças para músicos. Que, assim... É uma pena não ter, apesar da gente ir lá, tocar, tudo, é muita pena não ter, porque ela tá perdendo.
arte tá perdendo dinheiro, cara. Porque um músico que faz 100 pau por dia, um dia bom, cara, ele não vai ter problema em pagar 15 euros por semana, 20 euros por semana para ter uma licença, para estar tudo legal. Ajuda a cidade, ajuda tudo, todo mundo. A cidade vai ter mais renda, o turismo vai ficar... Não vai ter essa treta de tipo... Pô, porque, cara, já aconteceu várias vezes de eu estar tocando. A polícia para, tá certo, não pode ter amplificação. Saca? Parou a gente, ok. Só que teve muitas vezes também, amigos, inclusive você, aconteceu de simplesmente não ter nada. É tipo, o cara chega na sua frente e fala, para, acabou, e tipo, parece que você é um bandido, tá ligado? Parece que você é um bandido. Para, acabou, não tô nem aí, desliga essa merda e pronto, sou da fiscalização, dá aqui seu equipamento e tchau. Daqui a 15 dias toma uma multa, daqui a 15 dias você pode buscar, se você achar ele ainda, né? Se você achar, porque tem um termo, inclusive, que eles têm o direito de perder o seu equipamento. Eu vi recentemente, tem lá uma cláusula que é possível de reaver mediante pagamento da multa, mas não é uma garantia de que você... eu conheço, inclusive, você chegou a conhecer o Bava? Sim. Ele perdeu, ele ficou procurando o amp aí, nunca achou. Então imagina, além disso, o músico ainda tá vários dias impedido de tocar, não tá ganhando dinheiro, não tá fazendo nada, tá sem o material. E, essa é a pior parte, eu acho, também para o músico. E o pior do que isso ainda é o estresse que o músico carrega sabendo que ele pode ser apreendido e se sentir como bandido, cara. Tinha o Julião que o cara tava mestrando em violoncelo clássico e tal. O cara é um monstro e... esse é o cara que eu conheço que mais foi apreendido. Ele chegou a ser apreendido mais de uma vez na mesma semana. Então, assim, eu costumo falar, tem até vídeo falando, cara, licenças para músico em Portugal é scam, é mito. Já quebrei esse mito várias vezes. E pior, é o que você falou, se elas existissem, elas existem teoricamente na lei. Só que você vai fazer, eles não fazem. E não é porque não tem a capacidade, é porque não tem um sistema eficiente de fazer. Assim, eles têm a capacidade de fazer, eles podem fazer, mas um scam. Eles não fazem por quê? Porque é um scam que eles te mantêm naquele ciclo. Você vai e toca sem licença, eles te aprendem. Eles ganham... Para eles acham que eles ganham muito mais aprendendo e tendo multas e tendo coimas em cima do músico do que liberar, tá ligado? Não liberar, tipo, toca aí. Mas é uma coisa direitinho. Certo, tá ligado? Lugares certos. Eu já toquei em Dublin uma vez e eu pedi a licença lá, 10 euros pra semana. Isso em 2016, se eu não me engano. Não, 2017. E toquei lá na Grafton. Você pega a licença, na Grafton Street é tipo a rua onde mais tem busking, uma das mais icônicas da Europa. E aí você pega a licença, tudo por e-mail. Você manda e-mail, o pessoal te responde. Paguei, fiz uma transferência por IBAN, por banco, paguei a licença, eles mandam um documento, a licença vem com um anexo, com o mapa da cidade, tudo em vermelho, os lugares que você não pode, com legenda. O resto, onde não for vermelho, tá liberado. Negocia, fala lá com os músicos, tá lá umas dicas de boa instrução, eu não me lembro agora, faz muito tempo. Mas tem lá, tipo, você fala, olha, você vai tocar quanto tempo, posso vir logo depois? Pode, tá. Então... Tem essa... 10 pounds, tá tudo certo, cara, sabe? Imagina, lá, é porque é só em Lisboa que tem muito músico bom aqui, muito músico tranquilo, muito músico bom mesmo, tipo, que vai fazer vai fazer bem pro ambiente. Os turistas gostam, tá ligado? É uma cultura muito boa de, tipo, de ter ali uma música ali. Cara, o estado ganha, tá ligado? A cidade ganha, os clientes ganham, os turistas ganham, você ganha, tá ligado? Ganha experiência, né? Tudo. Você falou mais ou menos no começo ou no meio do episódio, não tem Lisboa sem o turismo e o nosso trabalho como músico tá muito relacionado ao turismo, né? E a própria cidade tá relacionada ao turismo. Porque eu acho que é engraçado. Impossível sem turista. Teve uma vez que saiu uma matéria numa revista não lembro quem, acho que é o Del Groove que falou,
que teve... Posso estar errado. Teve uma matéria uma vez numa revista dizendo que Lisboa é a cidade da música de rua. E engraçado, tá ligado? Nossa, Porque era capa cara. de revista, só que Lisboa é a cidade que mais prejudica os músicos em questão de só querer fazer música, cara. Tipo, tá ligado? A gente quer exercer nosso trabalho, a gente quer pagar por isso também, cara. Porra, se tipo, tem que pagar, porra. Todo mundo Vamos, vai vai- pagar. todo mundo, Se pô. falarem, olha, a partir de agora tem uma licença eficiente, eu Todo mundo duvido vai pagar. que vai ter músico que não vai pagar. Yeah. Certeza absoluta. Em Lagos, que Porque é você uma to- cidade desculpa. Eles têm lá. Eles têm a licença. Eu já peguei a licença para Lagos para ano passado. Eu acabei não indo, né? Mas eles têm. E a licença lá é gratuita. Olha, Entendeu? puta, Você- baita informação E aí, a- então, que você tá todas- falando. tem- Licença em Lagos é gratuita. A licença E Lagos é é uma puta cidade Yeah. boa. Pra quem É, não pô. sabe, é no sul, no Algarve, yeah. cheio de inglês. Yeah. Né? Aquela parte de Portugal é cheia Mano, de inglês. e lá tem a licença. Lá tem a licença especialmente para arte da rua. Então vai lá artista circense, vão músicos, vão dançarinos. E pode ser amplificado ou só... Pode ser amplificado. É mesmo? E não tem Tipo- um limite de ruído? Boa pergunta, cara. Boa pergunta que eu não sei. Não sei. Deve ter sim, não lembro. Porque quem fez essa licença para mim foi a Diana. Eu tava ali do lado tal, ela que leu toda a licença, todo o procedimento. Deve ter sim, não me lembro, não me recordo o quanto é, mas deve ter sim. Mas, pô, imagina aqui em Lisboa, se eu implementasse uma licença tipo assim, porque lá acho que, se eu não me engano, é semanalmente, você tem a licença semanalmente, e assim que você pede nessa semana, ela demora 2 semanas para sair. Então, por exemplo, você sai, toda semana você tem que pedir uma licença, Certo. basicamente, para você continuar atuando, né? E ainda vai ter uma semana de lacuna aí, provavelmente. Porque, Exato, né? exato. E tipo, pronto, ok. Cara, mas todo mundo trabalha. Tá todo mundo ali, ó. É um ecossistema perfeito, tá ligado? A polícia não se estressa. A fiscalização faz o trabalho dela, tá ligado? A cidade faz o trabalho dela, que é tipo, porra, eles entenderam que, tipo, cara, isso faz parte da cidade. Os turistas gostam e a gente sobrevive do turismo. Por que a gente vai arrumar coisas que impeçam o turismo? Impeçam, porque é uma cidade litorânea, né? Uma cidade que funciona no verão praticamente. No inverno ela morre porque não tem turismo. Então, porra... Quer dizer, hoje em dia você tem ainda muito... Quer dizer, antes da pandemia tinha, e hoje depois em da dia- pandemia tem, agora voltou, agora digo há uns 2 anos, voltou forte o turismo no inverno também. Quase não se nota a diferença, mas nota a diferença no convívio, né? No tipo do turismo. Yeah. Que ninguém vai ficar tocando debaixo da chuva lá em 5 graus. Exato, né? não dá. Não, mas é tipo assim, Lisboa implementando uma parada dessa, assim, cara, eu tenho, como você disse, certeza que todo músico que tá ali vai pagar. Vai pagar pra trabalhar, mano. Porque né, a gente não quer pagar 150 euros pra reaver os nossos instrumentos, se calhar, né? E ainda perder, às vezes você tá tocando na rua, amanhã você tem um casamento. Imagina. Lascou. Tá ligado? Não, Tipo- ninguém quer pagar esse risco, nem passar a vergonha. Eu me senti muito envergonhado quando eu fui abordado pela polícia a primeira vez. Tipo, abordado pra apreensão mesmo. Que eles vêm sem farda, né? Yeah, Normalmente vem eles vêm normal, tá paisano. ligado? Cara, eu achei que era golpe, achei que era alguma, sei lá, uma gangue de ladrão. Gangue da Eu falei, carrinha branca. deixa eu ver Gangue aí da né, os documentos. E vi e falei, puta, cara, tô sendo autuado. Ele falou, é. Cara, E ele levou tudo, hein? Levou amplificador, levou... Cabo, o violão, tudo. cabo. Queria levar CD, coisas... Pô, você vai escutar? Pelo menos até me paga o CD. Até a mala que tava com o dinheiro. Tava com o dinheiro e os CDs. Ah, eu falei, não, isso aqui são itens pessoais, cara. Tem roupa minha, meti o louco Vai ali. levar cueca também? E ele queria levar... Eu que pedi pro cara do lugar que eu tocava pertinho de um restaurante. O cara era meu amigo. Eu falei, meu, eu vou levar ali os equipamentos pra carrinha, né? Vou levar pro abate. Quando eles virarem as costas, você pega essa outra mala aqui minha, que tem dinheiro, CD, coisas pessoais, e guarda, né? Yeah. E ele fez isso, e pronto. Mas ele falou, não, tudo que tá aí é pra levar. Tudo Falei, nossa, dá sacanagem. uma raiva, mano. Dá uma raiva, porque não há diálogo. E assim, você se Não há sente diálogo nenhum. Você se sente um bandido. Acho que só... É porque eles se tratam como um bandido. E se você- Não é que você se sente. Se você sabe que você Eles tem te tratam. a licença e tem o direito de estar ali, você já não tem esse peso de se sentir um bandido. Eu acho É, que de tocar, tipo- todo músico pagaria, principalmente por esse sentimento. É mesmo. Porque, tipo,
Cara, é muito ruim. Tu tá tocando, tu tá vendo a Você galera. tá em outro mundo, você tá em outra sintonia Pô, ali tu quando tá você vendo a galera tocando. curtindo, tá todo mundo ao teu redor curtindo. Chega uma pessoa do nada na tua frente e fala, pode parar agora. Desse jeito, tá ligado? Não é tipo, pode parar. Não teve uma vez não, vai, tô sendo cuzão, né? Mas teve aí 2 vezes que chegaram de boa. Tipo, chegaram com educação, tipo, ok, tá tudo. Porra, paramos, desculpa, pelo amor de Deus, mas, porra, como é que a gente faz pra pegar essa licença? A gente já foi várias vezes na câmara, não existe, não tem como. É essa coisa, né? Pô, pra tocar tu tem que ter a licença, entendeu? E a gente corre atrás da licença, não existe essa licença. Mas existe a multa, Yeah. tá ligado? Essa é a Mas pior existe a parte. multa pra isso, tá ligado? Assim, Jonathan Brasil, estamos chegando ao fim do episódio. Qual o maior conselho que você poderia dar? Você já conhece o canal bastante, você já viu vários vídeos, você vê muito bem o nível de alguns comentários. Tem muita gente legal, tem muita gente não legal, mas isso eu vejo como um indicador até Yeah. de qualidade, porque quando as coisas estão ficando legais, aparece sempre alguém Pra chutar o pra balde chutar ali o balde. e E falar merda. e a mesma medida tem muita gente que se beneficia com esse conteúdo e a gente já conheceu vários que vieram por causa do canal, né? Cara, teve um dia lá, né, na Pink Street, um cara chegou no Rafa e tipo, caraca, você é o Rafael Record. Tô aqui agora. Aí eu olhei, por caraca. causa do pô, canal, eu tô então. aqui porque por causa do canal, eu vi muito conteúdo teu e tal. Falei, caralho, eu aqui baixinho. Caralho, Rafa, Muito que legal, né? top, Ver mano, que top. realmente a nossa experiência É bom, né? chega para as pessoas e, tipo, Yeah. traz uma visão que as pessoas não têm como acessar, né? Não vão acessar. Pode até ver outras pessoas falando sobre Portugal, mas não estão vendo Então. essa experiência. Eu queria te fazer o pedido, o convite de você deixar aí, assim, um resumão. Qual é a mensagem e melhor conselho que você pode dar para um músico, não necessariamente brasileiro, mas para um músico que vem atuar em Lisboa, para um músico que quer ter essa vida aí que você tem hoje? Cara, basicamente, o conselho que eu dou é preparar, tá ligado? Preparação, prepara pra tudo. Porque pode acontecer muita coisa boa, pode acontecer uma monte de merda. Mas é preparação, em tudo. Pessoal, trabalho, tá ligado? Você, porra, não sei, eu não sei também, cara. Eu não sei, porque, tipo, pra você ter o seu... Cara, ter o seu trabalho bem feito, qualquer área, você tem que se preparar muito bem. Tipo, tanto para atuar na rua, porque você vê, a gente estava falando aqui de atuar na rua, e a conexão que a gente precisa ter com a galera, com o repertório e tudo. Tanto para rua quanto para o business em bar, eu acho que se prepara, tá ligado? Se prepara financeiramente, culturalmente, você entender, sei lá, entender que, cara, não é só você no mundo, tá ligado? Existe muita gente no mundo e é só você entender que, tipo, porra, tu não precisa ser otário. Tu não precisa ser um otário, tá ligado? Porra, tu tem 2 oportunidades. Você pode ser um otário ou você pode ser um cara legal. Porra, seja um cara legal, prepare, estude, pesquise o mercado. Tu tá tocando uma vez, porra, o cara falam que 3 vezes, falam 3 vezes de uma música, aí já era, eu pego a música, tá ligado? Isso é preparar, tá ligado? Não Certo. sei. Não sei, cara, você me perguntou, assim, essa pergunta meio Assim, de surpresa, eu não sei. a dica de ouro aí, qual que é a dica de ouro? Beleza, preparação, e o que Preparação, mais? acho que é dica de ouro. Preparação, simpatia, cara. Simpatia. Simpatia é entender que, cara, preparação, simpatia e trabalho, mano. Acho que trabalho, encarar isso é muito divertido. A música é muito divertida. Se você quer vir aqui pra viver com música, é muito divertido. Todo mundo que vive no Brasil também com música sabe que é divertido, sabe que é gostoso, é prazeroso. Entende também que é um trabalho, só que aqui é um trabalho... Aqui, todo lugar, na verdade. Cara, é um trabalho mesmo. Pra quem nunca... Eu, no meu caso, eu nunca tinha vivido da música, né? Eu fiz a transição de ter um trabalho normal pra música. Cara, é um trabalho, mano. É seriedade, tipo, já era, mano. É preto no branco. É certo ou errado, tá certo.
Então, certo. Tem uma tá ligado? conduta, né, pra você seguir. Acho que tem umas convenções que todo músico que trabalha de verdade e tem êxito no que faz, tem sucesso no que faz, sucesso financeiro, pessoal, ou até mesmo com o público, segue, né? Alguns pilares, algumas diretrizes, assim, né? Que acho que isso tá totalmente dentro, né? Considerar mesmo um trabalho e ter os métodos e... Você tem seus métodos, Tenho, né, também? Total. É tudo... Cara, você é a sua empresa, cara. Você é a sua empresa, você tem Você é um que puta ser... empreendedor, né? E Cara, muito músico não tem essa visão, né? tipo... Romantiza que a música não é que uma profissão, não é uma empresa e Exato, infelizmente mano. Você faz... Ou Você é felizmente. tesouraria, você é tudo, tá ligado? Você tem que se portar bem, você não pode... Cara, jamais encher a cara num rolê, trabalho e, porra... Jamais. Eu já fiz isso, pô. Uma vergonha, mano. Porra, você bebe, mano. Bebe, fica social, tá ligado? Trabalho, tá ligado? Trabalhar. Olha, eu tô falando isso, mas eu sempre bebo. Sempre que eu tô tocando, eu bebo. Mas eu sei que se eu passar dali, ó, porra, eu bebo uma cerveja, um pint. Pumba. É o que eu bebo pra, tipo, porra, é o que eu tô bem. Se eu passar disso, já fudeu, tá ligado? Já fudeu. Eu sei que começa a ficar diferente. É bom também. Eu levo isso como um desbloqueio, porque todo concerto dá aquela tensão, então você tem que dar uma relaxada, mas você não pode esquecer que, tipo, pô, você tá trabalhando, mano. Tu tá trabalhando. Tu tem o seu horário pra cumprir, tu tem que cumprir com aquilo que você disse, tu tem uma agenda pra ser cumprida, teu nome tá em risco, tá ligado? E, cara, entender que, tipo, se você não cumprir isso, cara, no final do mês, você vai ter que ter, tá ligado? Ou seja, então... É o trabalho. Preparação, simpatia e trabalho, mano. Esses trabalho. são os 3 pilares, assim, que você conduz. Eu acho que eu conduzo... eu conduzo assim. Certo. Porra, eu me preparo, eu tenho simpatia, eu procuro ser o máximo simpático, porque você tem que ser. No palco, fora do palco, você tem que ser de boa, cara. Você não pode ser um cuzão. E, porra, trabalhar, mano. É trabalho. Legal. Tipo, entender que, tipo, porra, isso aqui é trabalho. Legal, Jonathan. E como é que a gente acha no Instagram, no YouTube? Como a gente acha o seu trabalho? Você tem alguma coisa no Spotify? Como é que tá aí? Cara, no Spotify você pode pesquisar lá que não tem nada. E no Instagram e YouTube? Mas, cara, você é um filho da mãe. Eu sou um filho da mãe. Ele sempre chama eu pra gravar a parada. Ô tio, vamos gravar. Ô Jonathan, vamos gravar. Cara, pô, aquela sua música lá, não sei o que lá. Vamos gravar. Vamos, Rafa, vamos. Ele nunca veio. Eu tô uma merda. Em breve, então. Em breve no Spotify. Cara, olha, se me chama aqui... A próxima vez eu vou ter uma música. Certo. Gravada contigo. Maravilha. Olha, aí, ó. Pra quem não sabe, vamos fazer um jabazinho aqui. Claro, essa é uma produção. Aqui, ó. Hardcore Labs, Music and Video Production. A gente faz podcasts aqui. Esse é o episódio número 1. E como a gente acha no Instagram, tio? Calma aí, eu fiz a pergunta, falei do jabá, falei... Esqueci. Não se esqueçam do patrocinador Água. Beba água. Água. Cara, vocês me acham no Instagram como @JonathanBrasilMusic. YouTube também, Jonathan Brasil Music. Acho que é Music, não lembro. Jonathan Brasil Music, os dois. Tem lá no YouTube lá uns vídeos legais, umas gigs que eu faço. No Instagram, cara, o Instagram completo. Tem Jonathan, como é que escreve Jonathan? Jonathan, não tem H, não tem N, nada. É Jonata. Jonathan Brasil Music. Legal. Pronto. Cara, acompanha lá o Instagram que é muita coisa louca. Legal. Foi um prazer, tio. Obrigado por vir aqui. Antes de terminar, queria dar um presente pra você. Água, presente. Água. Aqui, ó, nosso patrocinador oficial, Água. Cara, parabéns, velho. Obrigado. Parabéns. Eu quero deixar registrado isso aqui, ó. Parabéns, cara. Você é um cara muito foda. Você é um cara muito trabalhador, que sempre faz as coisas com muita dedicação. E eu sou muito feliz de ser seu amigo e tô muito feliz que você esteja fazendo aquilo que você quis, tá ligado? Isso que você tá querendo. Eu tô muito feliz por isso. Parabéns. Obrigado, tio. Parabéns. É um prazer te receber aqui no episódio número 1. Não podia ser outra pessoa, cara. Ainda bem que você veio. O Rafa é o meu melhor amigo aqui. Melhor amigo. A gente sempre fala um pro outro,
você é um dos meus melhores amigos aqui. Sempre, é sempre assim, um dos meus melhores Mas amigos. é o melhor, né? Cara, é melhor. Melhor. Cara, a gente tá sempre junto, sempre tomando uma breja, sempre ele em casa, eu na casa dele. Tipo, é muito legal. Já Cara, foi mais, né? Já fomos mais. agora eu tô morando lá no meio do mato, né, mano? Mas legal, tio. Obrigado Obrigado, por vir. hein? A gente vai fazer muitos outros. Esse é só o primeiro. Tem Top. muito mais pra descobrir de você. O Jonathan é fotógrafo, o Jonathan é videógrafo, né? Já fez até alguns vídeos pra mim. A gente falou, hoje foi mais direcionado A gente pra... ainda vai abrir o YouTube dele, né? Eu tô tentando... Vamos ver o resultado desse podcast aqui, que eu tô trabalhando o Jonathan pra gente fazer o YouTube dele. Então é um cara que tem multifacetas, é um cara que tem muitos talentos. Jonathan Brasil no Instagram. Se tiver a oportunidade de vê-lo tocar ao vivo, tem vários lugares que ele toca, tá sempre tocando pra cima e pra baixo. Lisboa, Sintra, Ericeira. No Instagram a galera vai ver. A galera Beja, vai ver. Porra, Algarve. Pra lá e pra cá, né? No Legal. Instagram a galera vê, consegue ver e tipo... Quem for Segue o da Jonathan zona, lá, então. pode ver. Valeu, galera. Esse foi mais um episódio do Hakorcast. Na verdade, o primeiro episódio do Hakorcast, um oferecimento da Hakor Labs. Foi um prazer tê-los aqui. Jonathan, muito obrigado. Pra vocês aí, um abraço. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.